Mais uma vez, boa noite a todos. Convido a vocês a abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o versículo 10. Hoje nós falaremos acerca, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu quero iniciar esta bem-aventurança e a última dentro das bem-aventuranças, falando acerca de um certo homem chamado Robert Roussel e a sua família. Ele tinha 2 filhos. Robert, juntamente com a sua família, eles foram presos na Holanda por volta do século XVI, por professarem a sua fé cristã reformada. Eles foram levados à presença do juiz civil e foram interrogados. E diante desse interrogatório, eles confessaram que liam a Bíblia, que oravam a Deus, que cantavam os salmos em família. Os filhos também, não negando a sua fé, eles disseram ainda um pouco mais: olha, nós nos colocamos de joelhos todas as vezes que nós oramos, e nós oramos diariamente pelas as autoridades, para que Deus nos abençoasse. Os magistrados então chegaram até se comover com o relato dos meninos, mas mesmo assim o pai e o filho mais velho, eles foram julgados e condenados à morte por esse testemunho. Robert e o seu filho mais velho, eles foram condenados e julgados à morte, e a morte foi através de uma grande fogueira. Foram lançados na fogueira para serem mortos. E diante da fogueira, o filho mais velho, que estava com Robert, orou dizendo a Deus assim: ó Pai eterno, aceita o sacrifício das nossas vidas, em nome do seu filho amado. E ao ouvir isso, o monge que acendia o fogo, então ele interrompe, e ele diz assim: mentira, seu marginal, Deus não é seu pai, e vocês não são filho deles, vocês são filhos do diabo. Enquanto o pai e o filho queimavam, enquanto o filho encaminhava o seu espírito a Deus, e ele diz então que o monge, então ele gritou, depois que o pai disse: sejamos alegres, nós estamos morrendo pela verdade. E mais uma vez então, o monge vai dar um grito e diz assim: mentira, eu vejo o inferno se abrindo e milhares de diabos vos esperando para jogá-los no fogo eterno. O pai e o filho encorajaram um ao outro até a hora da morte. Por quê? Por não negarem a sua fé, por participarem de uma perseguição. O que aconteceu na vida de Robert e seu filho mais velho é simplesmente o cumprimento das palavras de Jesus acerca dos seus discípulos: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. O que Jesus vai nos apresentar é que a perseguição é parte da vida cristã. O cristão não está isento da perseguição. Todo discípulo fiel de Jesus haverá de ser perseguido. Paulo afirmou isso lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, dizendo: ora, todos quantos vierem a viver, quantos todos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. A Bíblia não suspende o sofrimento. Uma das marcas do Evangelho é o sofrimento. E é interessante observarmos na 8ª e última das bem-aventuranças, como eu disse no início,
Jesus afirmou que os seus discípulos são verdadeiramente felizes por serem perseguidos. Bem-aventurado é feliz. Feliz aqueles que são perseguidos. Nós devemos ouvir o que ele diz aqui no capítulo 5 de Mateus, o versículo 10 ao 12. Alguém pode ler para mim em alto, em bom som? Eu quero que você leia a Bíblia. Quero que você abra a Bíblia, que você acompanhe o estudo e que você participe na leitura. Mateus 5, versículo 10 ao 12. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. E aqui é dentro do contexto lá de Jesus. E a perseguição ela continua. Mas vejamos aqui algumas observações gerais dessa bem-aventurança. Primeiro, Jesus proferiu tais palavras ainda no início do seu ministério. Para quê? Para a fim de alertar aos seus discípulos de que a perseguição seria uma realidade na vida deles, caso o seguissem fielmente. Segunda observação, Jesus ele repete o termo bem-aventurados 2 vezes, mas ele está se referindo a uma só bem-aventurança. Ou seja, ele quer enfatizar com essa repetição que a perseguição é uma certeza na vida do crente, e que se quer ser perseguido por causa ou por sua causa, é de fato uma grande bênção. Terceira observação é que nesta 8ª bem-aventurança é o resultado das 7 primeiras. A perseguição é consequência das demais. Vou repetir: a perseguição é consequência das demais bem-aventuranças. Os bem-aventurados do versículo 10 e 11 são os mesmos bem-aventurados dos versos 3 a 9. E à medida que o crente fiel manifesta o caráter cristão das bem-aventuranças, ele não será aceito pelo mundo, mas sofrerá do mundo perseguição. Então deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais você se parecer com Cristo, quanto mais o seu caráter for forjado à semelhança de Cristo, mais perseguido você vai ser. Seja bem-vindo ao Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho do sofrimento, mas também o Evangelho da alegria, da honra eterna. E é bem evidente para nós que o tema apresentado por Cristo nesta 8ª bem-aventurança é a perseguição como um aspecto da vida cristã. E Jesus vai nos ensinar 3 coisas importantíssimas a respeito da perseguição na vida do crente. E a primeira eu quero tratar com vocês nesta noite. A primeira é que Jesus vai tratar falando sobre a natureza da perseguição. Quem é que acha aqui que é perseguido? Levanta a mão, seja sincero. Há vários tipos de perseguição. Quem é que acha que é perseguido aqui? Levanta a mão. Amém. Alguns acham, outros não. Para aqueles que acham, nós vamos tratar. Para você que ainda não acha que é perseguido, então você vai se identificar com isso aqui. Porque a gente acha que só ser perseguido é ser morto, né? É ser caçado, é ser queimado. Mas não. O que é a perseguição? A perseguição é uma das tribulações que pode nos sobrevir durante a nossa caminhada cristã na terra. Ou seja, para entendermos o que significa, nós precisamos atentar para a palavra que Jesus usou. Jesus usou o verbo perseguir 2 vezes
no nosso texto que nós lemos, ou seja, perseguidos e perseguem. E a palavra que ele usa transmite a ideia de buscar com diligência e empenho alguém ou alguma coisa. E no sentido positivo, a Bíblia ela exorta o crente a perseguir, ou seja, buscar com toda a dedicação. Buscar o quê? Buscar o amor, buscar a santificação e buscar a justiça de Deus. E para comprovarmos isso, eu quero que você abra a tua Bíblia, livro de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 14, versículo 1. Também o outro vai ler para mim, Hebreus capítulo 12, versículo 14. E o outro acha para mim, 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Se você esqueceu, levanta a mão que eu te lembro. 1 Coríntios 14, 1, Hebreus 12, 14, 2 Timóteo 2, 22. Quem achou o primeiro pode ler. Que o amor seja seu maior objetivo, contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Amém. Então que o amor seja o seu maior objetivo. No sentido positivo, a Bíblia está exortando a perseguir, a buscar o amor com toda a sua dedicação. Hebreus 12, 14. Quem achou pode ler, em alto e bom som. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é essa busca com dedicação. 2 Timóteo 2, 22. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Olha, então busque esta justiça na companhia do ímpio, na companhia daquele que peca voluntariamente? Não, na companhia de quem? Daqueles que buscam ao Senhor. Então, o texto está dizendo, então você tem que procurar companhias que te levem a Deus, companhias que edifiquem a tua vida, não companhias que te levem para o outro caminho, que não seja Deus. Então ele está procurando, busque a justiça do lado de pessoas que amam a Deus, do lado de pessoas que invocam o nome do Senhor. Então, esse sentido positivo que a Bíblia exorta do crente a prosseguir, a buscar com toda a dedicação o amor, a santificação e a justiça. Mas o mesmo verbo também é usado na Bíblia num sentido negativo, e nesse sentido transmite a ideia de alguém ser buscado para receber maus tratos, ou seja, ser atormentado ou afligido por alguma causa. Jesus, ele usa o termo nesse sentido, do que? De alguém receber maltratos, de alguém ser atormentado, de alguém ser afligido por alguma causa. É nesse sentido aqui que Jesus está falando de perseguição, é nesse sentido que o verbo está colocado aqui. Ele usa esse termo. Mas observe você que o crente, por perseguir a vida cristã, em virtude do seu amor por Cristo, ele será perseguido. E tal perseguição aos cristãos pode ocorrer de diversas maneiras. Aquilo que eu disse, se você acha que não é perseguido fisicamente, você será perseguido por esses detalhes aqui. Preste atenção comigo que eu vou dizer. Por exemplo, pode ocorrer várias maneiras de perseguição. Você pode ser perseguido por insultos e zombarias. As pessoas podem zombar de você, podem insultar você, por você ser cristão, por você demonstrar a sua fidelidade a Cristo. Por exemplo, o crente ele sofre perseguições quando ele é maltratado com palavras vis que são lançadas injustamente contra ele. Palavras falsas, enganosas, que são lançadas contra ele injustamente. O crente ele pode ser ofendido verbalmente, além de ser alvo de piadas e mangação da parte dos outros, ser motivo de escárnio, ser motivo de zombaria da parte dos outros. O crente
pelo fato de ser cristão. É inevitável então que isso aconteça ao cristão, e é inevitável que isso aconteça a nós. Nós seremos alvos de insultos e zombarias. O próprio Cristo sofreu esse tipo de perseguição. O nosso Senhor Jesus Cristo, de forma injusta e cruel, Ele foi zombado, Ele foi insultado por muitos, e especialmente no final da sua vida, foi o momento que Ele mais foi zombado, injustiçado. E Jesus sabia que esse tipo de perseguição o esperava. Lê para mim lá em Lucas, capítulo 6, versículo 32. Ele sabia que esse tipo de perseguição o esperava. Vamos lá, meu irmão, quero que você bem haja aí na leitura. Lucas 6, 32. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. Olha aí, porque Jesus já esperava. O que Jesus está querendo dizer aí? Que ele ama aqueles que o perseguiam. Se vocês amam aquele que vos ama, qual é a vantagem nisso? Qual é a vantagem de eu, Christian, amar o Diego porque o Diego me ama? Tem alguma glória nisso? Sim ou não? Não. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que Ele vai amar aquele que está perseguindo Ele. Está pronto para isso? Vocês estão prontos para amar aqueles que te perseguem? Estão prontos para isso? Não, mas Ele está fazendo isso para mim. Mas Jesus está falando, eu vou amar. Jesus amou eu e você que colocamos Ele lá na cruz. Vocês estão prontos para amar assim também aquele que vos persegue? É isso que Jesus está dizendo aqui, e é isso que Ele esperava. Ele foi exatamente o que aconteceu com Ele antes e depois de ser pendurado na cruz. Ele foi zombado pelos soldados. Abra lá comigo, Mateus 27, capítulo 27, versículo 29 ao 31. Ele foi zombado pelos soldados. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Do 29 ao 31? 27? Isso, capítulo 27, versículo 29 a 31. Desceram com a coroa de espinhos e o colocaram na sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: Salve, rei dos judeus! Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Olha aí o que acontece com Jesus. Olha o que está ocorrendo com Jesus. Ele está sendo zombado pelos soldados. Eles tecem uma coroa de espinhos, colocam sobre a sua cabeça e na mão direita dão um caniço. E eles ajoelham em forma de zombaria. E eles escarnecem: Salve, rei dos judeus! Salve! Lembra lá do monge falando para Robert e o seu filho? Seus mentirosos! Eu estou vendo os demônios vindo buscar vocês para levar vocês no inferno. Eles estão sendo zombados. Estão sendo zombados. E Jesus também foi zombado pelos soldados. Jesus foi zombado pelos que passavam perto da cruz. Ainda no versículo 39 e 40. Lê para mim, 39 e 40, do mesmo capítulo de Mateus 27. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Também ele foi zombado pelos líderes religiosos. Continua lendo, 41 a 43. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Diziam: quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Olha aí, isso, até aí. Olha só a zombaria. Você não disse? Os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos escarnecendo diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Ele diz: não é rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele.
as afrontas, a perseguição, a zombaria, os líderes religiosos. Também ele foi zombado pelos ladrões que estavam ao seu lado. Olha aí o versículo 44, pode ler o 44. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Até os criminosos o insultavam, e que foram presos juntos com ele, zombava dele, insultava ele. Ninguém então foi tão zombado e insultado quanto o nosso Cristo Jesus, e ninguém será, e nem será, como Cristo foi zombado e insultado. Ninguém mais será. No entanto, ele afirmou que seus discípulos sofreriam perseguição por meio de insultos e zombarias, como o Senhor também os seus servos. Ele disse: seus discípulos foram os primeiros a serem zombados e insultados por causa da sua fé em Cristo Jesus. Meu irmão, se você é um cristão fiel, não se surpreenda diante dos insultos e diante das zombarias que pode lhe sobrevir nesse mundo incrédulo. Você está sujeito a isso, nós estamos sujeitos a isso. Esse tipo de perseguição, ele pode acontecer, por exemplo, na sua própria casa. Esse tipo de perseguição, ele pode acontecer no trabalho, na escola, na faculdade. Por exemplo, alguns exemplos: o jovem cristão que não compartilha com os pecados dos seus colegas descrentes na escola, vai ser chamado de quadrado e de bobo. Eu quero que os jovenzinhos olhem aqui para mim, olha para mim aqui. Vocês que vão retornar à escola, por vocês dizerem que são cristãos, que vão à igreja, que estão seguindo a Jesus, vocês serão zombados, chamados de quadrado, de bobos, estão perdendo tempo. É assim que o mundo hostil e mau vai olhar para vocês e vai dizer: vocês são tolos, vocês são bobos. Olha lá o crentinho lá, olha lá o religioso, vai para a igreja com a mamãe, vai com a igreja para o papai. Não se renda, não baixem a cabeça, continue firme com Jesus, continue firme, seguindo e levando a sua cruz. Também o trabalhador fiel, que evidencia a sua fé cristã em seu ambiente de trabalho, também pode ser zombado e criticado por seus colegas de profissão, que não conhecem a Cristo. Nós temos um episódio que o próprio Fagner, nosso irmão, ele me contou que passou por um momento desse lá na empresa. Ele passou por esse momento, mas que Deus deu graça para ele, deu sabedoria para ele. Então nós estamos sujeitos a todos os aspectos da nossa vida, e se esse tipo de coisa estiver acontecendo com você, meu irmão, conosco, é sinal de que você está sendo perseguido. Se você está passando por esse tipo de humilhação, por esse tipo de zombaria, é sinal que você está sendo perseguido. Então não se surpreenda e nem se irrite com isso, mas lembre-se que Cristo mais do que todos, sofreu esse tipo de perseguição, e você, como discípulo dele, está sujeito à mesma perseguição. Outro exemplo de perseguição são as calúnias e difamações. Jesus vai dizer que bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós. Alguém já contou mentira sobre você? Quem já contou mentira sobre você? Eu sou o primeiro. Quem é que já contou mentira sobre você? Levanta a mão. Ninguém contou mentira sobre você. Ninguém falou uma coisa que você não falou. Ninguém disse que você falou uma coisa sendo que você não falou. A maioria. Seja bem-vindo ao Evangelho da Cruz. Mas eu quero alertar você. Paulo vai dizer que é melhor que falem de você, falem mal de você estando certo, do que falem bem de você e você estando errado. Porque está cheio de gente que as pessoas falam bem dele, mas ele está todo errado. Deus não está sendo glorificado, é uma mentira, é uma farsa. Mas Paulo diz: é melhor que você seja verdadeiro e as pessoas estejam te caluniando, falando contra vocês, mas vocês estando certos. Então,
A perseguição se dá na vida do crente também, e ela pode também se expressar por meio de acusações falsas que são levantadas contra o cristão. Isso é uma perseguição também. As pessoas falarem toda mentira contra você, mudarem as suas palavras, trocarem as suas palavras, mudar a interpretação daquilo que você falou, de prejudicar verbalmente, e tem pessoas assim que fazem isso, infelizmente. Jesus também sofreu esse tipo de perseguição da parte dos seus oponentes. Por quê? Porque acusaram o Senhor de comilão, acusaram o Senhor de beberrão, acusaram a Jesus de ser amigo de publicanos e de pecadores. Lê para mim Mateus capítulo 11, versículo 19. Da mesma forma também acusaram Jesus de comilão, de beberrão, de amigo de publicanos e de pecadores. Mateus 11, 19. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um dono comilão e beberão, amigos de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada com seus filhos. Além de chamarem Jesus de comilão e de beberrão, também afirmaram que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Beelzebul. Lê para mim Mateus capítulo 12, versículo 24. Olha do que Jesus foi acusado. Então chamaram Jesus, que expulsava espírito por Beelzebul. Olha o que ele diz aqui: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, ou seja, o maioral dos demônios. Ele é acusado de beberrão, ele é acusado de comilão, ele é acusado de ser amigo de publicanos, ele é acusado de ser amigo de pecadores, e ele é acusado de ser o pai dos demônios. Injustamente, falsamente. Agora, meus irmãos, se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros de sua família. Quanto mais, olha comigo lá em Mateus 10, 24, o que ele diz? Mateus 10, 24. Ou seja, o discípulo, se chamaram Jesus de tudo isso, eu quero que você entenda que nós não somos melhores, que nós não somos exclusivos, porque olha o que Jesus vai dizer: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se chamaram o dono da casa o pai dos demônios, quanto mais os membros da família de Jesus. Se aconteceu a Jesus, pode acontecer na vida dos primeiros cristãos. E muitas acusações foram falsas, foram levantadas contra os cristãos na igreja primitiva. Ou seja, aqueles nossos irmãos, porque adoravam ao único e verdadeiro Deus e rejeitavam a idolatria do mundo pagão, também foram acusados de ateus. Aqueles irmãos, por terem Cristo como seu único Senhor e por rejeitarem o culto ao imperador romano, foram acusados de anarquistas, que desrespeitavam as autoridades. Aqueles irmãos que se reuniam para adorar a Deus
para celebrar a ceia do Senhor e expressar a comunhão dos santos, foram acusados pelos incrédulos de se reunirem para cometer toda sorte de imoralidade. Foram acusados também. E é a esse tipo de perseguição que os crentes estão sujeitos. Então não esperamos uma vida fácil aqui agora, porque ela não será. Será uma vida de perseguição. Só o fato de você dizer eu sou cristão, você começou a sofrer perseguição. Agora, só não vai sofrer perseguição se você se enquadrar no mundo. Mas esses tipos de perseguição, que você identifique isso, acontecerá com todos nós, e talvez você já passou por isso. Então o mesmo pode acontecer conosco, caso sejamos fiéis a Cristo. Meu irmão, que nós não venhamos a nos surpreendermos com acusações que foram lançadas contra nós, pelo fato de sermos crentes fiéis a Deus. Que você não fique abismado com isso. Isso são as marcas do Evangelho. Isso são os sinais do Evangelho na vida do cristão. Mas também nós temos aqui por último a perseguição física. A perseguição física, ou seja, a prisão, os açoites, a morte, como de Robert Rissel e do seu filho mais velho, que foram queimados numa fogueira, que foram zombados. Em outra ocasião, quando Jesus deu uma série de instruções aos seus discípulos acerca da obra missionária deles no mundo, ele os assegurou que por causa do seu nome, eles estariam também sujeitos às prisões, aos açoites e até mesmo à morte. Abra comigo a Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 17 ao 22. Quem achou pode ler. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem como o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas. Até o 22. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão, e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Olha aí. Olha isso. Acautelai-vos dos homens. Você acha que os homens aí fora é bonzinho? Eles vão entregar vocês a tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Jesus está dizendo, está avisando os discípulos. Nós estaríamos incluídos nisso? Sim ou não? Sim. Ele diz mais: por minha causa serei levados à presença de governadores, à presença dos reis. E quando vos entregares, não cuideis de como haveis de falar, porque naquela hora, na hora que você for pego, na hora que você está sendo perseguido, vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Olha aqui para mim, olha a importância de você buscar a viver pelo Espírito Santo de Deus, porque nós só teremos essa condição aqui se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, porque aquele que estiver cheio do Espírito Santo de Deus vai como uma ovelha muda. Jesus está mostrando como ele foi para a cruz. Jesus não debateu, Jesus não questionou. Quando Jesus estava diante de Herodes, Herodes disse para ele, diga a verdade. Jesus olhou para ele e disse, e você conhece a verdade? Você sabe o que é verdade? Nenhum poder foi te dado se não fosse meu Pai do céu te dar.
Foi a frase que Jesus disse na caminhada do seu julgamento. O que Jesus está dizendo aqui, ele diz: caleis, fiquem quietos, porque no momento certo o Espírito Santo é que vai falar com vocês. Agora, se vocês viverem uma vida carnal, vocês serão aqueles crentes briguentos, questionadores. Meu irmão, olha aqui para mim, a razão não está com você, a razão é de Deus. Não queira debater, não queira ter razão de tudo, cale-se e espere em Deus, porque Deus fará justiça ao vosso favor. É isso que Jesus está dizendo: Deus fará justiça ao teu favor, então não queira brigar. Ah, mas eu estou certo, fique quieto. O tempo dentro da justiça de Deus mostrará quem está certo e quem está errado. Você não precisa brigar. Se há o Espírito Santo habitando em você, você não precisa brigar. É isso que Deus está falando, é isso que Cristo está dizendo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos, sem exceção. Por causa do quê? Por causa do amor de Cristo. Porém, e esse porém que deve alegrar o nosso coração, nos dar esperança. Porém, que perseverar até o fim, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo eternamente. Esse tipo de perseguição foi muito comum em determinados momentos da história da igreja, como por exemplo na era apostólica, a perseguição dos judeus e romanos, e na época da reforma também. E nesses dois períodos, a confissão da fé cristã, conforme a Bíblia, era sinônimo de morte. A época de Jesus, dizer que era um discípulo de Cristo, ou pequenos cristos, era motivo de morte. É por isso que você entende que Pedro nega Jesus, porque ele tem medo de morrer. E Jesus, sendo Deus, ele sabe que Pedro vai negar. Antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Pedro nega Jesus de medo, porque ele sabe que ele pode morrer, mas ele se arrepende, graças a Deus por isso. Muitos servos e servas de Deus foram presos, foram torturados e foram mortos. Outros foram lançados às feras, outros foram enforcados, outros foram queimados em fogueiras, e alguns foram decapitados, por causa da perseguição. E era uma situação completamente diferente da nossa realidade hoje aqui no Brasil. Porque é bem verdade que no contexto religioso atual do nosso país, esse tipo de perseguição não é presente aqui. Já viu alguém morrendo por ser crente aqui no país? Você já viu? Alguém sendo morto, enforcado, queimado, decapitado porque ele falou que é cristão aqui no Brasil? Alguém já ouviu isso aqui no Brasil? Não. Mas no entanto nós devemos aprender algo com isso. Não é porque nós não somos decapitados, queimados, enforcados, mas nós devemos aprender algumas coisas aqui. Primeiro, é que nós não devemos nos acomodar em nossa vida cristã pelo fato de nós não sermos perseguidos até a morte em nosso país. Então isso não deve deixar nós acomodados. Nós não devemos ficar acomodados por causa disso. Bom, eu não sou perseguido para ser queimado, para ser enforcado, para ser decapitado, então eu vou ficar de boa. Olha que maravilha. Não, isso não é para trazer acômodo a você. Segundo, isso deve nos lembrar a orar por nossos irmãos que estão sendo perseguidos, que estão sendo mortos atualmente em outros países, que rejeitam o cristianismo. Por exemplo, alguns países da região do Oriente Médio, da Ásia. Tem lugares que não pode entrar a Bíblia, se entrar com a Bíblia morre.
Tem lugares que o casal, se disser que é crente, vai morrer. Tem nossos amigos, a Raquel com o Júlio e a Raquel, que eles estão lá na Índia, né? Estão na Índia, estão secretamente na Índia, que se souberem que são cristãos, eles correm risco de morte. Então nós temos que orar por esses irmãos. E a gente aqui, irmão, a gente é tão folgado, desculpa a expressão, mas a gente não valoriza essa liberdade cristã que a gente tem. Se você quiser, você prega ali na esquina ali. Se você quiser, você vai na praça e fala de Jesus. Você fala de Jesus aonde você quer. Nós não temos ninguém nos retalhando, nós não temos esse impedimento. Mas nesses países as pessoas arriscam as suas vidas para falar do amor do Evangelho de Cristo Jesus, e que isso faça com que nós não acomodemos, e que isso faça com que nós oremos por esses homens, por essas mulheres, por essas famílias, porque assim como Robert Rissel e seu filho, há muitos Roberts e seus filhos morrendo queimados, decapitados, enforcados, por causa do amor do Evangelho. E terceira coisa, devemos aprender com o exemplo da fé de nossos irmãos do passado, a estarmos dispostos a sofrer qualquer tipo de perseguição, como eles enfrentaram, como eles passaram. Que nós não venhamos nos acomodar nisso, nós venhamos valorizar. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou até além. Não fica pensando num barganha culto, não. Não fica pensando, não deixe culto para a última hora, não. Não fica pensando se você vai vir para o culto ou não. Você tem toda a liberdade. Ninguém vai prender você porque você veio para um culto. Então valorize esse momento que você está aqui. Valorize com todas as suas forças. Seja cristão no trabalho, seja cristão na escola, seja cristão na sua rua, seja cristão na sua casa, mas valorize esses momentos preciosos de aprendizado da palavra de Deus, que devemos dar valor a isso. São 15 para as 9. Eu quero nesse momento dar para vocês